história de César é muito longa, a gente pode depois... Acho que nenhum deles meio que Eu acho que o termo bruto vem daí também, do Brutus, Virou, né? Virou, Ah, você é um cara bruto. Apesar de que o Brutus era o filho de consideração de César, né? Pois é. Seria mais uma ideia de traição, de não brutalidade, né? Isso pode ser considerado uma das primeiras teorias... pode ser. Teorias da conspiração, até ela ser concretizada, o assassinato dele... Não, teoria não, a própria conspiração, né? Não, mas eu digo assim, os rumores, né, começaram a circular, de que haveria, ele negou, não teve uma coisa dessa. Você tá virando um tirano, vamos matar. Isso, não, isso é bobeira. Qual que é a história? Faz o contexto pra galera, então, que não sabe. Não, o César, ele voltou da Gália, né? Ele venceu a guerra na Gália e voltou da Gália muito poderoso, né? Muito poderoso, e aí os senadores acreditavam que ele teria vontade de tornar um imperador, rei, né? Um rei, na verdade, um rei. Não, imperador era um cargo até aceitável na época. Sim, imperator, né? Mas que era um cargo militar. Sim. Mas o rei, o Rex, né? Não meu irmão, né? Mas o Rex, ele era uma espécie de tabu em Roma. Porque Roma tinha nascido como uma república ao derrubar o rei de Roma, né? E eles falaram, então existia uma frase em Roma, que era: Roma jamais terá um rei. Uma frase que ecoava no ouvido das pessoas, do povo e tal. Então, quando César voltou muito poderoso, né? E ele tinha uma vontade de se vingar daqueles senadores que o mandaram para Gália para que ele morresse lá. Essa é a grande questão. Né? E aí eles ficaram morrendo de medo. Mas tinha um general, que era o Pompeu, né? Que era o Pompeu, um general, e os senadores se aliaram, que era outro grande general, inclusive um plebeu, né? O Pompeu era um plebeu, se aliaram ao Pompeu para poder, né, vencer o César. O César acabou vencendo a Guerra Civil, houve uma Guerra Civil em Roma. César acabou vencendo a Guerra Civil, entrou na cidade e se proclamou ditador. Se eu não estou enganado, a série Roma já começa na luta com Pompeu, né? Não sei. A disputa com Pompeu. Um pouquinho antes, talvez. Pouquinho antes. Depois ele vai... Entendi. Começa a Guerra Civil. Roma é excelente nesse sentido. Interessante, né? Dá uma base para quem não tem paciência de ler, assiste a série. Roma é um... Vai ver uma espada bonita também. Várias espadas. César se proclama, então, ditador, que era um cargo legítimo da Roma Antiga. O ditador era um cargo que você dava para o cônsul. O cônsul era o presidente do Senado, eleito. Só que o ditador era quando havia uma guerra, uma situação de guerra, você dava um cargo de ditador para esse sujeito. Excepcional ali, né? Para que ele tomasse decisões sem consultar o Senado. Porque desde então... Rito sumário. Não, por quê? Porque desde então a gente sabiam já que a política é política, né, cara? Então os caras os gauleses poderiam estar nos portões de Roma. Mas se uma facção política vai dizer uma coisa, a outra vai dizer outra. Não importa. Vai dizer. Sempre. Entendeu? Aí tem a quinta coluna lá dentro que pode trair. Exato. Então precisa de um cara para tomar uma decisão em ocasiões de guerra. Então, esse era o cargo de ditador. Aqui, rápido. Você está falando do termo ditador. O termo ditador hoje a gente associa com essa coisa... Como um tirano. Exato. Mas a palavra ditador, aí quando fala de palavra, estamos com o Daniel. Aquele que ditava. Que dá o dito. Era sempre, entre aspas, ditava é assim, vai ser assim, acabou. Mas não concordo. Cala a boca, agora eu sou o ditador, né? Literalmente. Porque numa situação de caos, você não pode parar para fazer vamos votar não. Isso acabou. Perfeito, exatamente isso aí. Então o presidente do Senado se tornava ditador em tempos de guerra e por um período de 1 ano. Né? Então César se proclamou ditador por 1 ano em tempos de paz. Só que estava aquele alvoroço, vamos deixar calma, depois que ele está meio poderoso, né? Tal. Aí depois ele se proclama ditador por 10 anos. Opa, esse cara quer virar rei. Lembrar que o imperador não era o rei Rex, né? Sim. E aí ecoava, né? Esse cara quer se tornar rei e tudo mais. E os grafites de Roma, né? Que os populares faziam nas paredes também, eram como se fossem os memes da época, as críticas que a gente tem na internet hoje eram isso, né? E a coisa começou a ficar perigosa. César já estava para sair de Roma, ele ia para uma campanha na Pérsia, e ele, então, vendo que havia um descontentamento ali em relação a ele, ele se proclama ditador vitalício. E aí os caras falaram, esse cara quer se tornar rei, a gente tem que pegar ele antes que ele parta para a guerra. E aí arma uma conspiração, né, que envolve a Civília, né, que era ex-amante dele. Sim. Envolve o Brutus, que é a filha, né, o filho de consideração do César. E aí eles, de fato, no Senado, emboscam, né? O César no Senado, cada um leva o seu punhal e matam os 80 senadores, o matam com
80 punhaladas, né? E o último é o Brutus, que não queria... Aí tem um pouco de narrativa, né? Não difícil saber também, né? Não queria matá-lo e tal. Ele foi o último lá que deu a última punhalada. Só pra bater o cartão ali. Até tu, Brutus. Aí o Shakespeare dá uma... Que o Shakespeare Bota um elemento mais... Exato. Então, uma floreada. Depois... E é interessante, né? Porque depois ainda existe esses caras que, né, assassinam o César. Eles acabam... Porque o César acaba deixando o testamento dele para um outro... O Otávio. Otaviano, dependendo do que você falar, né? Depois vira o primeiro imperador. Sim. Ele era da família dos Júlios, né? Da família do César. Sim. Né? E aí era um garoto super inteligente, né? Até fisicamente fraco, mas muito inteligente politicamente. Ele, né? Nas conversas, nos jantares, ele desde criança convivia com esses caras todos. Né, o cara era um mini gênio. Um mini gênio e tal. E aí ele... então César, na verdade, acaba o adotando póstumamente. Toda a fortuna do César, então, vai para pro Otaviano, né? Que depois vira o César Augusto, o primeiro César, né? O primeiro imperador, apesar de não se chamar... Ele chamava de príncipe, né? Sim. Não se chamava de imperador ainda. O primeiro cidadão da cidade e tal. E aí ele, afinal de contas, vence, né? Depois tem uma outra batalha, ele se alia ao Marco Antônio. Marco Antônio é uma figura fundamental. Figura fundamental, que era o general do César, né? E ele vence os conspiradores, né? Numa batalha na Grécia. Mas uma dúvida que eu acho que... Eu tô aqui à vontade, hein? Como eu brinquei aqui de aluno mesmo. Tô me espraiando, cara. Pode me cortar também. Aqui eu sei um pouco, né? Do Império Romano como um amante. Mas essa história do César era apaixonante. Muito legal. Da Cleópatra. Mas, por exemplo... esse recurso que eles utilizaram, vamos chamar de recurso, essa conspiração, ela é ilegal para uma sociedade que se transformou, que é vista como o parâmetro, né, através do qual a gente criou esses alicerces hoje da sociedade moderna e tal. Quer dizer, você soluciona um problema assim, eliminando um cara literalmente. Como é que isso ficava burocraticamente? Na prática não resolveu, né? Acabou não resolvendo. Os caras morreram depois. Sim. Então, mas e como é que isso fica? Não foi a melhor, para eles não foi a melhor opção. Eu tô dizendo, em termos práticos, você esfaqueou o cara, tipo... Então, aí esse que é o ponto. Essa que foi para evitar um mal maior, seria a ideia. É uma coisa tão disruptiva, para quem gosta da palavra, que foi aí o fim da República. Tá, então. Entendeu? Porque a República, ela se sustentava nesses parâmetros legais e jurídicos romanos. Todos tinham ultrapassado essa linha. Inclusive, simbolicamente, quando César atravessa o Rubicão, ele não poderia entrar... isso também é interessante. Eu ia falar do Rubicão, Não quis interromper, não. Eu ia citar que isso foi um ponto ali totalmente fora da curva. Atravessar o Rubicão, né? As legiões, a gente tem essa ideia de Roma protegida por legiões. Nenhuma legião podia ficar na Itália. Na Itália. Não podia entrar, né? Na Itália, porque as legiões eram particulares. As legiões pertenciam a senadores. Então não poderia ter guerra na Itália, né? A Itália, o Rubicão, então o rio Rubicão é a fronteira da Itália. Era o limite, né? Até onde as legiões poderiam ir. Perfeito. Então quando César... atravessa o Rubicão. Porque os senadores falam assim, na verdade essa é a grande questão. Os senadores falam assim, então você volta para Roma para responder por seus crimes. Isso. Né? O César estava na Gália. Então o César falou, que crimes? Eu venci a guerra para vocês. Né? Não, mas é claro, toda aquela coisa, né? Aquela coisa política. Não, mas ele é um criminoso, né? Roubou não sei o que, fez não sei o que, tal, enfim. Então ele volta, aí ele fala, então eu vou chutar o balde. Em vez de deixar as legiões, ele entrou com ela. Ele com os guarda-costas. Metade da 13ª legião, ele entra, não tinha legiões na Itália, né? As legiões dos Pompeus estavam espalhadas por outras províncias. Sim. Então ele caminha muito rapidamente. Ninguém esperava que ele atravessasse o Rubicão. Atravessar o Rubicão era um sacrilégio porque essa palavra é interessante também. Porque o direito romano e as leis romanas, elas também estavam intrinsecamente ligadas aos deuses. Não existia essa diferença. Né? E não existe essa diferença. As sessões do Senado Romano eram santificadas pelos deuses. Entendeu? Então era uma maneira de você reafirmar aquilo ali, né?
Então ele atravessa o Rubicão, chega na Itália, enfim, isso... Rubicão agora eu me perdi porque você perguntou. Eu não sei o que significa Rubicão, não. Seria Rubicon, provavelmente. Porque te bota o tio pra né, um negócio meio desse. Mas você estava falando que... Bom, as leis, né? Então, uma solução brutal, então foi uma solução selvagem para uma sociedade. Eles foram derrubando as regras, derrubando, até que o negócio degringolou, né? Ele já quebrou aquelas leis, o protocolo ali. E aí você tinha uma desintegração da República. Foi desmoronando, né? A República foi desmoronando, exatamente.